Sintetizando, com Alê Moreno. O que essa menina está fazendo? O que ela tem para ensinar? Olhando o mundo com seus olhos, rompendo cordas, pulando muros, montando quebra-cabeças, unindo pontos, reunindo mundos, abrindo um céu de perspectivas, convidando para brincar, dando loopings na forma de pensar. Ora cheia de vontade de aprender, ora cheia de vontade de ensinar, dando o direito a cada um de aprender o que bem desejar, dando sementes de autonomia para quem quiser plantar, alimentando sonhos, enchendo o mundo de luz, feito um farol que clareia. Inquieta a menina faceira, quanto mais longe podemos chegar, sem ditar, fascinar o olhar, evoluir nosso traçar. Outras culturas, outras tribos, unir estrelas, constelar. Poemar, com Fátima Afonso, no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese TH, e também no Instagram, Síntese_Educacão. Lembrando que síntese é sempre com Y. Hoje eu trago a minha querida Bárbara Puccialla, que eu conheço há não sei quanto tempo, 20 anos, 30 anos, quase outra vida. E convidei ela para esse papo aqui, para a gente falar sobre educação, projeto de vida, ecossistemas de aprendizagem e tudo que rolar. A Bárbara vai compor meu tabuleiro de agrônomos. Bárbara já trouxe alguns agrônomos aqui para conversar com a gente, então você compõe esse tabuleiro estrelado da agronomia. Mas antes, minha querida, quem é você? Conte-nos tudo, por favor. Oi, tudo bem? Que legal estar aqui com você, Alê. Bom, meu nome é Bárbara Puccialla, você já me apresentou, né? E eu sou uma pessoa múltipla. Então, sou engenheira agrônoma de formação, tenho aí uma série de especializações e aprendizados, aí, tanto na área de gestão agroindustrial, administração e marketing, um mestrado na área de política científica e tecnológica, com gestão de cadeias de valor na inovação, e eu costumo dizer que eu sou uma eterna estudante, eu adoro estudar. Eu adoro fazer especialização, cursos, eu estou sempre me atualizando, porque eu gosto de estudar porque eu conheço novas pessoas, conheço novos assuntos, conheço novos lugares, e isso para mim faz toda a diferença. E além disso tudo, eu sou mãe e me tornei facilitadora de processos de design e aprendizagem, usando a abordagem ecossistêmica de valor, que é uma abordagem que é um nome que eu uso, não sei se fui eu que criei, eu escuto muito falar de ecossistemas de inovação, de aprendizagem, ecossistema de negócios, mas como a minha tese de mestrado foi com cadeias globais de valor, eu parei de pensar em cadeias, eu evoluí esse pensamento para o pensamento de ecossistemas. Gosto de pensar sempre na geração de valor, não só o valor financeiro, mas um valor múltiplo, né? Que ele vem das interações em múltiplas direções, inclusive valor no que diz respeito a conhecimento, a aprendizagem, a networking, a relacionamento, a saúde, né? Então, tem uma série de formas de gerar valor e eu acho que pensar nisso de forma ecossistema faz muita diferença, principalmente no mundo que a gente, em eterna transição, né, que a gente vive, mas no mundo que a gente vive hoje, onde as transições são tão aceleradas.
e tenho empreendido nesse sentido também. Então, eu coloco esse título para mim de empreendedora socioambiental, porque eu lidero um movimento que se chama Alimenta a Vida, e alimenta a vida em todos os sentidos, tudo que alimenta a nossa vida. Então, práticas, a questão da alimentação também, né, mas práticas holísticas diversas, como tudo isso pode ser integrado, o nosso dia a dia, o olhar para o outro, aprender com o outro nesse sentido, né, como é que eu aprendo com o outro, como é que eu aprendo com o mundo para alimentar a minha vida. Então, eu entendo esse movimento como... eu olho para esse movimento como um presente, porque é um movimento onde eu dou, eu compartilho aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu quero colocar em discussão, para ver o que acontece, para ver o que surge, né? Para ver o que a gente pode cocriar e construir. Então, esse é o movimento Alimenta a Vida. Eu tenho o Conviver Ecossistemas, que é um ambiente mais profissional, no sentido de fazer atividades de facilitação, e aí facilitação de processos diversos, né, na área de design. Então, tudo aquilo que desenha, tudo aquilo que constrói, né, tudo aquilo que mapeia, e na área de aprendizagem, porque aprendizagem no sentido amplo, né, não no sentido necessariamente de ensino e educação, mas tudo que a gente consegue aprender desses projetos. Então, a gente desenha, a gente passa por esses processos e a gente aprende com eles. Então, como que a gente incorpora essa aprendizagem no nosso dia a dia. E aí, como eu sou cabeçuda também, cabeçuda no sentido de gostar de estudar, né, de sentar e ler, tem toda uma parte de geração de conteúdo que eu tenho feito. Então, trabalhando com relatórios informativos, sistematizando esses processos de facilitação que eu realizo, e a maioria deles em parceria, não é sozinha, né? Sempre, não é sempre também, mas a maioria deles em parceria. Então, essa parte de apresentação, relatórios informativos, os relatórios de resumo, né? Os resumos executivos, infográficos, folders informativos ou os newsletters, em diversos assuntos também. Eu tenho trabalhado em compilar essa informação e tornar essa informação acessível, né, nos dias de hoje. Então, essa é uma outra faceta. Então, eu acho que eu dou conta de fazer outras coisas também, é só uma questão delas aparecerem e da gente configurar um esquema aí colaborativo de parceria para a gente seguir em frente, com o propósito de gerar um impacto positivo nesse mundo. Ele é muito maluco, ele é muito rápido, ele é muito tá em constante transformação, mas ele é muito lindo também, né? Ele tem muitos recursos, ele tem muito amor, muitas possibilidades, muitas oportunidades. Então, eu acho talvez o que defina é funcionar como um farol, um lighthouse, assim, que ilumine e que esteja junto para fazer as coisas acontecerem. Acho que essa sou eu. Uau! Ô, Bárbara, deixa eu perguntar uma coisa. Você contou um pouco dessa jornada, mas eu queria entender como que é para você, alguém que... Eu queria uma análise sua também. Você viveu no mundo corporativo durante algum tempo, nesse mundo quase insano em algum instante, e agora posso dizer que você fez uma transição, né? Você está em outro lugar e também enxergando o mundo por outra perspectiva, que é muito diferente da maioria das empresas que estão aí. Como é que é essa Bárbara que, quando olha para trás, fala assim, meu Deus, o que era esse mundo corporativo que eu vivi, e como é essa Bárbara nesse lugar de hoje, assim, que tem essa questão que traz muito fortemente a colaboração, as redes, o ecossistema, que muitas vezes é diferente desse lugar que você habitou antes. Me conta aí. É diferente e é interessante, né? Puxa, participei desse mundo corporativo, eu posso dizer assim que depois que eu saí da faculdade, eu logo entrei nele e, bom, vou dedar aqui mais ou menos a minha idade, mas assim, 25 anos de formada esse ano, né? Então, assim, eu logo entrei
no mercado de trabalho, na área, né, como engenheira agrônoma, e atuei ali por 22 anos, no mundo corporativo, né? Então, eu fiz passagem por algumas empresas, e o que esse mundo me trouxe é muito importante, né? É muito importante porque ele o mundo corporativo fez parte de muito das bases de quem eu sou. Eu não vou te dizer que eu me senti sempre confortável, acho que até o contrário, né? A maioria das vezes eu não me sentia confortável. E por não me sentir confortável nesse ambiente corporativo e, ao mesmo tempo, me sentir confortável no exercício da minha profissão, eu sempre gostei muito do que eu fiz, eu estava eternamente me sentindo provocada a fazer alguma coisa, né? Porque naquela teoria dos incomodados que se mudem, né? Eu me sentia incomodada, então eu precisava transformar ali meu entorno, procurar saber, procurar entender, procurar estabelecer conexões que me tirasse daquela zona de desconforto. E eu fiquei o tempo todo fazendo isso, e isso não foi ruim, não foi uma experiência ruim. Isso foi uma experiência, parte de mim, ela construiu muito do que eu sou, porque isso me fez buscar, isso me fez conhecer, isso me fez olhar as coisas de diversas perspectivas. Eu no mundo corporativo, eu conheci, não o mundo inteiro, mas uma boa parte do mundo. Então, eu viajei muito, eu aproveitei isso. Eu aproveitei não só do ponto de vista de exercitar outros idiomas, mas do ponto de vista de olhar para outras culturas, de entender, trabalhei em multinacionais, entender como que outras culturas, outros países pensam as coisas, olham para o mundo, olham para as pessoas, olham para o próximo. O meu mestrado em inovação, política científica tecnológica, lá na Unicamp, eu fui fazer porque eu estava numa empresa que nasceu da inovação, fazia inovação e não entendia o que era inovação. Quando eu falava de inovação na empresa, eu estava na área de pesquisa e desenvolvimento. Ninguém entendia. E não era uma coisa limitada assim ao Brasil. A empresa era holandesa, né? A gente tinha contato com subsidiárias ali nos Estados Unidos, na Índia, na China, na Europa, e a galera não assimilava inovação. Eu falei, puxa vida, eu vou conhecer isso aqui a fundo, porque eu preciso tentar, de alguma maneira, explicar quão inserido a gente está nesse mundo e nesse processo de inovação e quanto valor a gente pode gerar com isso e quanto mais longe a gente pode ir com isso, né? Então, esses desconfortos, né, eles sempre me impulsionaram a conhecer coisas novas, a conhecer pessoas novas, a conhecer culturas novas. E, assim, essas perspectivas diferentes, elas fazem, elas colocam a gente num outro lugar. E eu tenho a facilidade de olhar as coisas do todo para as partes. Então, tem um filme até que fala de um cara que é esquizofrênico, que ele olha para o céu, ele já começa a desenhar todas as constelações, ele não vê as estrelas, ele já vê todas as constelações desenhadas. Eu sou assim, eu vou percebendo as coisas e eu consigo montar o cenário total, muito rápido, eu monto esse cenário total. E essa forma de pensar, para quem eu sempre tive em área de pesquisa e desenvolvimento, inteligência de mercado, depois fui para uma área de inovação, terminei aí essa viagem insólita no mundo corporativo, na área de marketing. Inclusive, fui para o marketing porque uma empresa comprou a empresa que eu estava, de tecnologia, e olharam para mim e falaram, seu perfil não é científico, de pesquisa e desenvolvimento científico. Nunca foi mesmo, né? Meu perfil é muito mais na área de gestão, de P&D, inovação, mas na área de gestão. Então, eu evoluí muito rápido por exemplo, do campo, de olhar o desenvolvimento, de estar viajando para caramba, para fazer essa parte mais de execução e operacional, que fiz muitos anos isso, mas eu evoluí rápido para a área de gestão, né? Para essa área de trabalhar mais com times, com equipes.
E aí essa forma de olhar as coisas também me tirava um pouco daquele estereótipo do pesquisador científico, que eu respeito, acho super necessário, mas não sou eu, né? Nunca fui. Eu preciso do movimento, eu preciso desenvolver, eu preciso conversar, eu preciso trazer, eu preciso levar. Isso também sempre me tirava da minha zona de conforto, porque eles esperavam que eu tivesse título de pós-doc em alguma coisa super específica, e eu, cada vez que eu fazia alguma coisa, eu fazia alguma coisa que me levava, que me abria mais as perspectivas, né? E trazia muitas coisas que estavam, essa questão do tempo, né? De assimilação, da velocidade de você chegar numa ideia. Então, eu aprendi muito isso também, né, nesse ambiente corporativo. Eu não posso dizer que foi ruim, porque hoje eu olho para tudo isso, e hoje isso tudo é uma parte importante do que eu sou e do que eu fiz. Então, eu sou grata a esses muitos anos, né, no ambiente corporativo. Esse finalzinho da minha trajetória no mundo corporativo foi um pouco trágico, porque, sabe aquela assim, a pessoa certa no lugar errado? Eu era a pessoa certa, mas me puseram no lugar muito errado, né? E eu tentei, eu fui, voltei, eu tive que passar muito por cima de mim, assim. E quando isso começou eu já tinha passado dos limites, né? Então, assim, eu não aguentei mais. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ser quem eu sou. Vou fazer as coisas do jeito que de uma forma que não me agrida, de um jeito que faça sentido para mim. E aí não deu fit. E aí eu falei, puxa, isso aqui não dá mais. Então, eu pulei fora, não necessariamente, eu estava esperando o ambiente corporativo falar assim, olha, não é você, né? Não é para você. E a gente chegou nesse acordo. E aí eu tirei um sabático, mas não foi um período sabático, porque eu nem sabia direito que era um sabático, mas eu falei, quer saber, eu vou agora conhecer outras tribos. Eu falei, puxa, eu quero fazer outras coisas, né? Eu quero conhecer esse mundo da sustentabilidade, esse mundo da economia circular, eu quero saber quem são os atores. E minha irmã, Renata, trabalhou, puxa, acho que tanto quanto eu trabalhei na área corporativa, ela também, na Natura, com desenvolvimento de sustentabilidade na Amazônia, ela faz um trabalho incrível. E também pulou fora um pouco antes de mim, desse mundo corporativo, montou uma consultoria na área de estratégia e de gestão de sustentabilidade, foi conselheira do Sistema B, é conselheira de outras empresas hoje, está super bem, e ela me apresentou, eu falei, putz, me apresenta aí, me põe no looping, né, desse mundo. E eu fui fazer um laboratório de prototipação de negócios para o clima, lá com a Climate Ventures, e puxa, aí eu falei, gente, eu sou desse planeta. Então, esse é o ponto que eu queria chegar, porque embora o mundo corporativo, eu sou grata a ele é muito do que eu sou hoje, eu não seria eu hoje se não tivesse passado por isso, eu não me sentia muito daquele planeta. Então, a hora que eu entrei nesse novo ecossistema, eu falei, uau, tem um monte de gente que olha para o mundo como eu, que a gente consegue conversar, que a gente gera valores de diversas formas. Puxa, foi muito legal. Então, isso foi muito importante também. Eu sem muito compromisso em fazer alguma coisa que me desse um retorno financeiro e que, sem o compromisso também de ter que exercer a minha profissão na área em que eu me formei, eu fui sentindo, eu fui percebendo, eu fui conhecendo, eu fui compondo um novo networking, né? Ou fui ampliando o networking que eu tinha, eu fui discutindo coisas novas, fui aprendendo, né? E aí fui chegando nessa forma ecossistêmica aí de Então, isso que eu ia perguntar, esse é o nome que você está dando, porque tem uma história aí, clara, de transição e de olhar para trás, aprendizados e gratidão e reconhecimento daquilo que foi, mas nesse instante, esse é o nome que você dá, né? De ecossistema. Esse é o nome que você tem construído. Como que você enxerga? Porque agora eu acho que também tem uma possibilidade do caminho de volta para contribuir com esses negócios, imagino eu, para ampliar a perspectiva, para trazer mais gente para a tribo, como você fala.
Como tem sido esse seu desafio, Bárbara? E também acho que você poderia falar um pouco de como entra a educação nessa história aí, porque acho que ela é o grande, ela é o centro, talvez, né? O movimento. É um desafio, eu não sei se é um desafio comum a todos, mas é um desafio para mim. Então, assim, nesse meu período sabático, eu não queria muito escutar dessa questão das grandes corporações, dessa economia convencional, esse jeito mais convencional de olhar para o mundo, capitalismo selvagem. Eu de verdade fiquei um pouco de mal disso. Eu falei, deixa isso um pouco de lado, né? Deixa eu viver isso aqui, deixa eu começar a construir, deixa eu me sentir parte. Então isso demandou um tempo, né? Acontece que a vida continua, a gente continua falando com pessoas, a gente olha exemplos, a gente vê o que está acontecendo no mundo. Eu não deixei de ser agrônoma, eu sou agrônoma de coração, inclusive, não é só de formação. Eu acho que esse curso é fantástico, ele me trouxe assim, muito do que eu preciso para a vida. Mas eu comecei a discordar muito sabe, do mundo que eu vivo, do mundo agronômico, dos grupos em que eu estou. E aí isso me deu uma sensação um pouco de... eu fiquei um pouco reativa, né? Eu entrei um pouco no terreno do embate, eu falei, não, isso não é bom, né? Então, eu me afastei um pouco, para justamente não cair nessa, que para mim era um desafio. Então, eu não queria cair nessa armadilha de ter que ficar entrando no confronto, no embate, numa eventual polarização. Eu queria era entender, era me sentir um pouco mais à vontade para entender quais eram os meus limites aí nesse todo, e de repente eu entendi que isso tudo que eu aprendi nesse tempo fora com outras tribos, né, que isso poderia ser levado de volta, essa poderia ser a minha contribuição para as corporações. Por quê? Porque a gente tem grandes players, e players com possibilidade de transformar. E aí eu falei assim, nossa, se mesmo não me sentindo parte, né, me sentindo de outro planeta, eu evoluí tanto participando desse ambiente, por que eu não posso contribuir com eles também? Para levar outras perspectivas, e agora numa outra posição, porque é mais difícil quando você está lá dentro. Quando você está fora, aí eu consigo exercitar, inclusive, melhor essa minha habilidade de olhar esse todo, né? E olhar do todo, partir para as partes, entender as relações. Então, eu falei, puxa, é dessa forma que eu posso agora chegar e contribuir. Não queria chegar fazendo isso de uma forma impondo, né? Impondo coisas. Não queria fazer isso dessa forma. Porque não ia funcionar mesmo, né? Dois, porque não sou eu. Então eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar aqui? Como é que eu vou chegar para conversar de novo, né, com esse ambiente? Então, eu escolhi o caminho da facilitação, né? Li seu livro, que você me deu de presente, uma dedicatória linda, e falei, puxa, isso aqui faz todo sentido. Na minha vida pessoal, me dediquei a diversos outros estudos em outras áreas holísticas, nas constelações, por exemplo, né? Quando a gente trabalha com isso, a gente fala numa formação de campo e tem um facilitador. A gente usa esse nome na constelação, né? E aí, por conta dessa experiência, nesse outro ambiente, lendo o seu livro, e aí eu fui atrás, eu sou uma ávida leitora, então eu fui atrás das referências que você faz no seu livro, e eu fui conhecer tudo aquilo. Eu me encantei, eu falei, puxa, é isso aqui, isso faz todo sentido. Então, usando a facilitação, eu falei assim, puxa, aqui tem um caminho. Então, eu voltei, né, para esse mundo corporativo, com essa questão da facilitação, e aí a gente vai facilitar o quê? Né, eu tenho você muito como meu benchmark, minha referência, né, o que a síntese faz, eu acompanho o teu trabalho, gosto muito, acho incrível, na verdade. E eu vejo que você trabalha muito nessa área de aprendizagem, né, de educação corporativa. Eu não
tinha essa pretensão porque não faz parte, né, acho que da minha formação e do meu direcionamento. O que eu tenho para oferecer na área de facilitação é olhar processos, porque eu sempre trabalhei com processos de P&D, processos industriais, eu gosto da área desses processos, porque os processos eles transformam. Então, é olhar para esses processos organizacionais e entender e facilitar o quê? O desenho de soluções para os desafios que eles encontram nesses processos. E facilitar também a aprendizagem que a gente tem nesses processos todos, para que a gente possa subir um degrau, né? Mudar de fase, né? E trabalhar com outras coisas. Então, assim, não deixa de ser educação, mas é menos pretensioso do que uma educação corporativa. Ele pode ser pontual, ele pode ser mais abrangente, mas é um processo de facilitação e ele transforma, ele gera impacto positivo e eu faço a facilitação com essa abordagem ecossistêmica. O que é abordagem ecossistêmica, assim, em poucas palavras? É uma forma de colocar as coisas, os agentes, né? Então, agente, ator, isso implica ação. Então, tudo aquilo que vai agir em um sistema, colocar isso de uma forma, com uma dinâmica orgânica ou circular, né? O que a gente tem no convencional são as cadeias, que são lineares, que são hierárquicas, né? Então, tem começo, meio e fim. O ecossistema não tem começo, meio e fim. Ele é infinito, né? São múltiplas possibilidades. Ele é tanto para trás quanto para frente, não importa. E isso não quer dizer que não existe submissão, não existe governança, né? Existe colaboração, existe cooperação, e aí disso vem as interações, e aí através de tudo isso você gera valor, e não é só o valor financeiro. E o valor financeiro, ele não está, de novo, lá no topo de uma cadeia. O valor financeiro ele está distribuído numa grande rede, né? E por que não é rede, é ecossistema? Porque o ecossistema junta essas coisas. A rede é dispersa, o ecossistema dá uma moldada, coloca você acolhido, né, num sistema de diversas formas, né? Então, assim, o meu desafio hoje é transformar isso tudo que eu falei para você aqui agora em algo que as empresas consigam entender o que é, para que serve. Então, eu comecei eu fiz alguns projetos, né, desde o ano passado, estou fazendo projetos, e chegaram projetos muito diversos, e eu agora estou, então, fazendo o quê? Um portfólio, estou desenhando um pouquinho das coisas que eu fiz, mas eu achei importante fazer esse portfólio para as pessoas entenderem a diversidade de coisas que podem sair desse título. Facilitadora de processos, né, de design e aprendizagem. O que é isso? E aí tem uma porção de ferramentas. Então, nesse portfólio, eu falo do projeto, mas eu falo das ferramentas de facilitação que a gente usa lá. E aí, devagarinho, a gente vai entendendo que isso tudo é complexo, mas é uma complexidade que leva a gente para um outro patamar, né? De diversas formas, não precisa ser sempre da mesma forma, né? Eu acho que é uma super mudança que exige sempre, porque a gente está do outro lado do rio, assim, olhando para um jeito diferente de pensar em aprendizagem, educação, em conectar pessoas, em criação desses ecossistemas e respeitar o ecossistema local para construir com eles, valorizar essas pessoas que estão nesses lugares, né? Porque a gente, às vezes, não acontece, que é o que você disse, a consultoria, o instrutor, eles impõem um jeito, é assim, pega esse modelo de tal empresa e coloca aí dentro, e a gente sabe que não funciona, é muito louco ainda insistirem nessa história, assim, isso meio me assusta, e acho que a gente ainda está no campo da exceção, não da regra, e por isso que ainda é mais estranho falar. Então, quando tem mais gente, quanto mais pessoas estiverem falando sobre facilitação de processos, facilitação, criação desses ecossistemas de aprendizagem, pensar em tudo isso, acho que é melhor para a gente. Vai ficando mais fácil, porque, teoricamente, a gente não está falando de uma coisa mais nova. Muita gente já está falando sobre esse assunto. Teoricamente, aumenta a concorrência, mas eu prefiro estar nesse lugar o esforço talvez seja, tem que ir lá explicar de novo, começar do começo, o que é. Porque eu escuto coisas do tipo, é tudo solto, vale qualquer coisa.
E não é isso que a gente está falando, é muito pelo contrário, né? Eu acho que tem muita organização, inclusive, para chegar nesse lugar. Mas uma coisa sou eu impondo, outra coisa é construindo coletivamente, é fazer com e não fazer para. E acho que essa é a diferença grande dessa história toda aqui. Mas eu vou te convidar um segundinho, Bárbara, para você participar de um quadro que chama Inquietações. Roda a vinheta. Inquietações? Inquietações? Muito bem, você está no quadro Inquietações, o quadro que afeta mentes e corações. E o negócio é o seguinte, Bárbara, aqui você tem que ser rapidinho, não é para responder falando, contando historinhas gigantescas. É papum, é uma palavrinha e uma resposta curtinha. O que te inquieta quando o assunto é inovação? Desinformação. O que te inquieta quando o assunto é colaboração? Falta de perspectiva. O que te inquieta quando o assunto é educação? Rigidez. Te inquieta quando o assunto é mundo corporativo? Os muros que existem ali. Exalque ou Botucatu, não precisa responder porque o programa é meu e aí agora a gente termina o quadro. Muitíssimo obrigado, voltamos. Inquietações? Ô Bárbara, é o seguinte... Estamos de volta e com essa prosa deliciosa eu quero saber como que você sai desse papo, alguma pergunta você gostaria de ter respondido e eu não fiz e você gostaria de falar, como as pessoas te contratam para shows, bailes, festas, afins e facilitação de processo de aprendizagem. Conte-nos tudo tinha na sua cabeça, diga. Eu queria só dar um pouco mais de corpo pro ecossistema quando a gente fala de aprendizagem, né? A gente foi muito balançado aí com a questão da pandemia no que diz respeito a ensino e educação, né? Eu acho que existiam pilares sólidos, ninguém mexia muito nisso. Tem que mudar, tem que atualizar, mas ninguém se mexia, né? E a pandemia fez com que as pessoas se mexessem, porque não teve outro jeito, né? E aí a gente entendeu, eu acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Para quem está ali como aluno, para quem está como professor, para quem está como mãe, pai, para quem está como instrutor de qualquer coisa, né? Qualquer pessoa querendo adquirir conhecimento, ficou muito claro que a gente precisava rever uma porção de conceitos e romper uma porção de barreiras. Será que está claro? Será que não? Será? Eu tenho dúvida. Eu ainda, por incrível que pareça, não estou falando por mim nem por você, mas eu tenho dúvidas. Ainda escuto maluquices assim. Será que está claro? Mas sempre vão ter as maluquices, né, Ale? Sempre, assim, tem a curva do normal ali, né? Tem os 80%, tem os 10 e 10 ali que fica... sempre vai ter. A gente não vai conseguir escapar disso, né? Mas eu acho que os 80% foram de alguma forma atingidos. E nem todo mundo vai agir na transformação, nem todo mundo vai emitir sua opinião, nem todo mundo vai mudar de comportamento. Mas mesmo assim, todos esses foram de alguma forma provocados, incomodados e olharam para essa questão, né? Então, de diversas formas. E aí acho que não vem ao caso a gente ficar falando disso aqui agora. Mas fato é que as pessoas foram provocadas a olhar para a educação e para a forma e estão sendo, assim, a partir disso, provocadas a olhar para como se aprende. Então, assim, eu sou mãe, você é pai, né? A gente tem a questão de educar os filhos, né? De criar os filhos para o mundo. E aí eu vejo que, puxa, quanta coisa mudou da época em que eu que estava aprendendo, eu estava sendo criada para o mundo, né? No que diz respeito às relações, no que diz respeito aos meios, né, para se fazer isso, no que diz respeito também à forma, ao comportamento, né? Então, o meu comportamento quando eu era criança, adolescente, e lógico que existe uma linha lá, isso aqui vai mais ou menos acontecer nessa época, naquela outra. A adolescente tem esse ímpeto, né? Meu filho agora tá na adolescência, né?
Então, o pessoal acha, puxa, coisa chata, né? Eles ficam chatos. Eu falei, não é chato, gente. Eles começam a olhar para o mundo, a querer questionar, a querer interagir, querer ter sua própria opinião, construir a sua própria opinião. Eles são muito criativos, eles querem fazer as coisas do jeito, não é do jeito deles, mas de um jeito diferente do que ali está. Eles estão desafiando. E aí, o que eu vejo? Uma falta de desafio total e completa para eles, numa época em que eles precisam ser desafiados. E isso precisa ser olhado, obviamente, de uma forma não inconsequente, uma forma que tenha algum propósito. Mas, então, assim, é uma galera aqui, porque ainda mais com a pandemia, que ficou apática, completamente apática. Ficou curvada, porque de tanto tempo que você fica na tela, você fica curvado, né? Então, assim, não sabe direito falar, não consegue expressar suas emoções. E agora, voltando graças a Deus, né? Estão voltando para as aulas, no presencial, ótimo. Então, essas interações começam a acontecer de novo. Mas ainda assim ficou esse resquício de, puxa, eu não sei o que fazer. E aí, eu não sei, e não existe motivação para isso. Então, essa apatia, não tem como a gente não olhar para isso, porque ela ficou muito aparente. Ela já existia, porque a gente usa muito do mundo digital como vida e realidade, não como um meio, como uma ferramenta, né? Então, eu acho que quando a gente olha para um ecossistema de aprendizagem, a gente tem sim a tecnologia, a gente tem o meio e a ferramenta, mas isso não faz parte, mas não é o mais importante, não é o centro de tudo. Né? Então, a gente precisa olhar para esses sistemas, assim, para um ecossistema de aprendizagem, como uma coisa com agentes, e agentes no sentido amplo. Então, todos são agentes, todos têm uma ação, exercem um papel no ecossistema de aprendizagem. E o bonito do ecossistema é que isso é situacional. Uma hora eu sou aluno, eu sou o aprendiz, outra hora eu estou colaborando de uma forma que eu estou ensinando, ou eu estou compartilhando alguma coisa, ou eu estou facilitando. Então, é um fluxo que a gente, do ensinar e aprender, que ele é muito situacional, ele é muito ativo, ele tem todo ele gera autonomia, porque autonomia no sentido, o que eu quero aprender? Como eu quero aprender? Quem eu vou trazer para aprender? Então, não é aquele pacotinho de conhecimento que tem uma pessoa lá. Isso em qualquer situação, não só na escolar, não só na formação escolar, né? No mundo corporativo também. Você tem o papel do instrutor e você tem o papel do aluno. Não é mais assim, né? Não dá para ser mais assim. Vai hierarquizando e não rola assim. Você falou de adolescente, a gente recentemente aqui, eu entrevistei o Mário Volpe, da Unicef, e em breve teremos um podcast com a Gabi, também da Unicef, porque assim, você está participando de um programa desde março do ano passado, chamado Um Espaço de Escuta e Acolhimento, e que agora, desde fevereiro desse ano, se transformou também, junto com a Unicef, num programa chamado Pode Falar, que atende adolescentes. E o que o Mário trouxe nesse papo que eu tive com ele é que, assim, o lugar que existem menos estudos é sobre a adolescência, por incrível que pareça, na psicologia. Então, criança tem muita coisa, adulto tem muita coisa, mas adolescente não tem. Tem pouquíssimas. E aí a gente vai rotulando, né? Tal do aborrecente, essas coisas todas que você já trouxe aí, que ele não cabe. E por que surgiu o Pode Falar, que é esse programa que a gente participa? Porque o número de suicídios na adolescência tem aumentado muito com a pandemia. Porque esse adolescente não encontra em casa um lugar para trocar, para se relacionar, porque ele é rotulado, ele se afastou dos amigos, e aí ele começou a se isolar, uma mega pressão de um monte de coisa rolando com ele ali, e que ele não sabe como dar conta e dar vazão disso tudo, e aí isso tem virado uma pandemia silenciosa. Porque ninguém fala também. Então, esse trabalho com a Unicef, só queria fazer esse parênteses, porque eu acho que é importante, chamar Pode Falar, e a gente está lá, até ontem mesmo, eu li o relatório dos atendimentos, assim, e os casos são diversos, são muitas questões, e passa muito pela relação família,
necessidade de acolhimento da família que às vezes não encontra, questões religiosas que às vezes não apoiam, não abraçam, um monte de coisas, assim, um monte de descobertas que não são acolhidas e reconhecidas. Então, é legal você falar isso, e quando esse jovem encontra esse ecossistema esse ecossistema saudável, primeiro ele pode ser ele mesmo, e o fato de ele ser ele mesmo já ajudou muito, né? Sim. Facilitou muito o caminho. E aí ele vai encontrando essa rede de segurança também, para ele poder avançar, alguém que facilita o caminho dele. E eu gostei muito desse desenho que você fala que eu mudo de papel o tempo todo. Então tem hora que eu facilito, tem hora que eu sou tudo o tempo todo, eu não sou uma coisa só e fico nessa cadeira agarrado a ela o tempo inteiro, como aquele que sabe, por exemplo, e que deposita coisas na cabeça do outro, que é a educação bancária que o Freire falava. A gente está falando de outra coisa aqui, né, Bárbara? Sim, sim. Eu olho para o meu filho, eu falo que eu sou uma pessoa... tem a Bárbara, tem a humanidade antes e depois de Cristo, né? A Bárbara, ela existe antes e depois do Gabriel. Então, porque a gente não ensina, a gente não está aqui só para falar, editar e falar tem que ser assim, vai aqui, vai ali, precisa fazer isso, precisa estudar aquilo. Não é assim. A quantidade de coisa que eu aprendo com o meu filho, né, e é todo dia. E eu tenho certeza que essa via dupla, né, é muito importante, é muito saudável e é gratificante, tanto para ele quanto para mim. E é isso que a gente precisa olhar nesse ecossistema. O sistema de ensino, de aprendizagem, de educação, hoje o pessoal fala muito de metodologias ativas, né? Por que ativas? Porque até hoje, o que acontece? Tinha lá alguém falando em qualquer lugar, tá? Não precisa ser só na escola. Tem sempre alguém falando, sempre alguém ditando, e quem está recebendo fica num papel passivo. Isso não cabe mais nesse mundo líquido que a gente tem hoje aqui, para citar o Bauman, né? Não cabe, isso não combina, não flui, né? Isso atravanca. Então, por isso não ajuda também. Aí você transforma isso numa experiência digital, onde você continua falando, e aí você quer que uma pessoa qualquer fique lá, não importa a idade, 5 horas, 4 horas, 6 horas. Gente, você vai dormir, você vai sair, você vai tomar um café, aí você volta, e aquilo vai ficar lá, falando. Assim, rendimento zero. É um rendimento muito, muito pobre, né? E aí, quando você provoca, quando você desafia, né? Quando você coloca as pessoas para trabalhar juntas, quando você confia, que eu acho que essa é uma questão. Porque quando você confia, quando você faz parte, né? Então, a gente está falando aqui a ênfase é no aprendiz. Quem é que seja esse aprendiz, né? Então, a ênfase está no aprendiz, né? E aí você fala nesses papéis, inclusive liderança situacional. Então, cada hora, dependendo da situação, alguém vai protagonizar. Você fala em cocriação, você fala em colaboração, em aprender com o outro, né? Aprender participando, aprender olhando, escutar, compartilhar. Então, assim, essas palavrinhas-chaves, né? Elas precisam fazer parte desse ecossistema de aprendizagem. E aí você coloca esse ecossistema de aprendizagem em diversos temas, né? Então, você pode colocar no mundo corporativo, você pode colocar no mundo da educação, né? O ecossistema é o próprio planeta. Exatamente. É tudo. Ô, Bárbara, o papo esquentou, mas o tempo urge. E a giripoca pia, sabe lá Deus que seja uma giripoca. Eu queria saber como as pessoas te encontram, leem o seu blog, você falou do blog, falou do site, acho que você poderia contar os canais aqui, que estarão aqui também no descritivo do YouTube, mas conta pra gente. E também uma coisa que todo mundo pede quando termina o programa é qual música você gostaria de pedir para que represente você, esse papo, qualquer coisa que você queira que represente. Vamos lá. Sangue Latino. Olha, maravilhoso, adoro. Maravilhoso. Sangue Latino. E onde o pessoal me encontra, eu gosto de um papo direto, né? Assim, mais fácil mesmo é me achar no meu número de celular, que também é WhatsApp, sem muitas, né? Sem ficar fazendo
muitas voltas. Então, assim, o celular é o 19 99 558 6528. E aí tem o WhatsApp também, tranquilo. Tem um e-mail, que é o bapuchala@comvivereco.com.br. Tem o site, é onde está o blog, e é onde está um pouco mais explicado sobre a minha história, os trabalhos que eu faço, que é o www.convivereco.com.br. Eu estou no Instagram também, com underline viver underline ecossistemas. E ali eu escolhi colocar o portfólio de trabalho no Instagram, então é isso que vão encontrar lá. Se quer saber o que fez, com que fluxo de facilitação, que técnicas que usou, eu estou colocando lá semanalmente, alimentando devagarinho. E eu estou no LinkedIn, mas o LinkedIn, eu estou como Bárbara Puchala, tá? Então me acha com o meu nome, e um prazer receber o contato através de qualquer um desses canais aí. Bom, só não encontra você quem não quiser encontrar, porque tem mais de 12 mil canais. Tem Orkut também, que ela desativou recentemente, mas está tudo bem, você pode encontrar ela por ICQ. Só não vou no Facebook, que eu não dou conta. Facebook eu não dou conta, muita coisa. Bárbara, eu quero agradecer muito, muito essa prosa, foi espetacular, obrigado mesmo por tantas possibilidades e ampliar tanta perspectiva para quem está escutando, e esse debate é essencial. Acho que quanto mais a gente falar sobre o tema e discutir, mais pessoas podem se juntar à tribo e compreender, e acho que vai expandindo, vai chegando em outros lugares. Acho que isso é muito legal. Te agradeço demais a generosidade de compartilhar tudo isso que você compartilhou hoje aqui. Todos os descritivos que a Bárbara disse aqui, nessa prosa, estarão aqui no YouTube, também estarão no Instagram, para que vocês localizem, contratem, por favor, para shows, bailes, afins, formaturas, para ninfa, ela pode ser para patrona também nesse instante de turmas. Pessoal da Exal, que quiser, olha só, uma ótima dica. Bárbara, muitíssimo obrigado. Para quem curtiu, por favor, siga a gente aqui também no Síntese DH e também no Instagram, Síntese_Educacão, lembrando que Síntese é sempre com Y. E ficamos agora com Sangue Latino, na voz dele, o rei Ney Matogrosso. Jurei mentiras e sigo sozinho. Muito bem, assumam os pecados e sigam a gente aqui nas redes sociais, em todos os lugares. Muito obrigado. Vamos lá, Ney. Ale, muito obrigada, viu? É um prazer, uma honra aqui participar. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Sintetizando com Ale Moreno.